Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais um áudio e hoje finalmente eu vou falar das ferramentas de expansão de consciência. Nós temos diversas ferramentas compartilhadas que nos auxiliam a mudar nosso estado de consciência, a reprogramar as crenças, limpando as crenças limitantes, as crenças antigas, aquelas que nós adquirimos dos nossos familiares e até que a gente traz algumas vezes de outras vivências, de outras vidas, tá? Então, com essas ferramentas a gente consegue reprogramar a nossa mente, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês as que eu tenho usado na minha vida, as que têm dado certo para mim, tá? O Ho Oponopono é uma ferramenta que eu venho usando desde 2020. Na verdade, é assim, eu descobri o Ho Oponopono desde 2017. Eu descobri o Ho Oponopono. Só que eu ia usar o Ho Oponopono e não tinha nenhum resultado. Eu aprendi através do canal da Beth Russo. Maravilhosa, Beth Russo, amo a Beth Russo. Gosto do jeito que ela passa, tá? Só que só praticar, que nem ela ensina, 108 vezes, ela ensina o tradicional. E é muito bom, já ajuda bastante. Só que quando eu fiz, não obtive nenhum resultado. Aí você vai falar, ué, mas você tá falando que ajuda o jeito que ela ensina e não te deu resultado? Porque a minha mente, gente, ela funciona de um jeito muito diferente. Se você, assim como eu, é uma pessoa extremamente racional, se você, assim como eu, é uma pessoa que precisa de lógica para fazer as coisas, provavelmente você vai pegar uma oração como o Ho Oponopono, como os 21 dias de Arcanjo Miguel, a não ser que você tenha, que nem eu tenho, muita conexão com o Arcanjo Miguel, então, quando eu fiz a oração dele, eu sabia que ele estava agindo no meu campo, né? A não ser que você tenha esse tipo de conexão, então você não vai aceitar que seja trabalhado no seu campo. O que que acontece? Eu não entendi a lógica do Ho Oponopono, então aquelas 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E aí eu ficava assim, tá, e daí, né? E agora? Então eu fazia lá, Thaís abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E às vezes, né, que nem a Beth ensina, a fazer pelo dinheiro. Por quê? Porque eu tenho questões, crenças que eu tenho a respeito do dinheiro. Então, dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Recomendo que você vá lá no canal da Beth Russo, eu acho super legal o jeito que ela ensina. Eu não pratico 108 vezes, tá, gente? Eu pratico conforme eu sinto, porque também tem algumas coisas que para mim assim ficam muito maçantes e acaba eu perdendo a energia, ao invés de eu me conectar com aquela energia, fica aquela coisa assim, ai, tem que fazer isso, entende? Então assim, para não ter esse desgaste, eu faço conforme eu sinto. Então já cheguei a fazer mais do que 108 vezes. Entende? Então eu já cheguei a pegar um japamala e girar ele 3 vezes inteiro na minha mão, fazendo o Ho Oponopono até sair aquele sentimento que eu estava no momento. Ou seja, eu estava super focada em limpar aquela situação. Então eu fiz que eu contei ali que eu passei 3 vezes pelo japamala. Então foi muito mais que 108 vezes. Mas já teve vezes de eu não fazer nem 30, tá? Então vai depender do que você está querendo limpar no momento. Ela é uma ferramenta muito forte. E eu quero contar um pouquinho da história do Ho Oponopono para que você consiga ver a lógica disso, porque para mim teve que ter lógica, senão não funcionava. O que que aconteceu? Eu vi a história do Dr. Hugh Lane. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, mas eu vou achar a foto dele e colocar aí para vocês verem, tá? Quando eu vi que ele curou uma ala inteira psiquiátrica da detenção, a pior ala psiquiátrica que tinha na prisão máxima de segurança, ele curou com o Ho Oponopono. E quando eu vejo ele contando a história, né, ele com o Joe Vitale contando a história de como que ele fez isso. Aí ele conta que ele fez a cura de uma ala psiquiátrica inteira sem ter qualquer tipo de contato com aquelas pessoas que ele estava curando. Como que ele faz isso? Ele pega a ficha de cada paciente e ele começa a estudar a ficha daqueles pacientes e quando ele vai olhando aquela ficha daqueles pacientes, ele se coloca no lugar daquele paciente e ele cura em si tudo o que ele sente a respeito daquele paciente. Como assim? Todo o sentimento que ele tinha, julgamento, acusação sobre aquela pessoa, vamos supor, ele sentia nojo do que aquela pessoa fez. E aí ele vinha aquele julgamento, monstro, não sei o quê. Então ele ia e trabalhava nele. Ele pedia, divino criador, limpa em mim tudo isso. E aí ele dizia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Ou seja, ele ia limpando a visão dele. Ele se colocava no lugar daquela pessoa, ele se colocava no lugar da vítima daquela pessoa e ele se colocava no lugar do mundo. Era de centelha para centelha. Quando ele faz essa explicação, gente, foi um boom para mim. Eu entendi. O Ho Oponopono é para limpar em mim tudo que eu sinto a respeito de algo que passou, tudo que eu sinto a respeito do que alguém fez para mim. Porque assim, se eu atraio a situação, então eu estou me colocando como responsável, por mais que aquela pessoa agiu mal comigo,
De alguma forma, eu permiti, mesmo que inconscientemente, eu permiti que aquela pessoa entrasse na minha energia. Eu permiti que, mesmo inconscientemente, aquela pessoa fizesse algum mal para mim. Então, naturalmente, eu vou limpar em mim o que está ressoando com aquela situação, com aquela negatividade. Quando fala assim, tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não sou ruim, eu não sou negativa. Ninguém está dizendo que você é ruim ou negativa. Está dizendo que alguma crença em você, alguma coisa lá dentro do seu inconsciente atraiu essa pessoa, essa situação para o seu campo. Então você limpa em você para que então essa pessoa vá seguir a vida dela e ser feliz. Aí você fique livre dessa energia, tá bom? Ela vai, tipo assim, isso não vai tirar as consequências do ato dela, só que você vai ficar livre, porque não diz respeito a você as consequências do ato dela. Então, quando eu entendo isso e eu começo a fazer o Ho Oponopono, eu não preciso fazer 108 vezes, porque eu entendi a lógica daquela ferramenta funcionar. Então, naturalmente, eu começo a aplicar ela na minha vida e ela começa a surtir efeitos sobre tudo o que eu faço, tá bom? A próxima ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o EFT, EFT ou EFT, né? Você vai ouvir as duas expressões na internet. Na internet, a gente aprende o tape do EFT, né? Ou seja, os toquezinhos que a gente dá com o dedo em pontos específicos. O EFT é uma ferramenta que funciona como acupuntura sem agulha. Ela vai bater em determinados pontos que vão liberar energias que estão presas no seu corpo. Como diz a Meiri Yamaguchi, são pontos que estão cristalizados. Esses pontos que estão, às vezes, causando dores, eles vão ser liberados através desses tapes. E você vai falar algumas frases que vai te trazer essa liberação dessa energia, vai fazer essa energia sair do seu corpo e você vai transformar, transmutar essa energia que está presa em você. Gente, o tape do EFT é sensacional. É um curso que eu quero fazer, né, para ter mais um conhecimento mais profundo dessa ferramenta, porque ela é uma ferramenta mágica. Só sabendo do tape, só entendendo como que ele funciona e já aplicando, eu já consegui, por exemplo, aliviar crises alérgicas, dores de cabeça, dores no corpo, vários sintomas de mal-estar. E até mesmo mudar, por exemplo, a minha energia. Se eu estou no estado de consciência que eu estou desanimado, triste, eu consegui mudar para um estado mais alegre fazendo esses tapes. Então, ele é muito bom para te ajudar nas limpezas de crenças também. Tem pessoas que usam, a Meire mesmo conta que ela parou de fumar usando essa ferramenta do tape do EFT, tá? No curso dela, ela ensina profundamente como que ela fez isso. Mas eu acredito que dá para você estudar e pesquisar e já começar a fazer coisas básicas, né? Como sair de hábitos, por exemplo, de vícios, de costumes que não estão te levando a nada, sair dessa negatividade. Porque, assim, muitas vezes tem sintomas no seu corpo, dores no seu corpo, que são consequências de pensamentos negativos, tá? O corpo fala quando a gente cala, o corpo fala. Então, por exemplo, às vezes você vai ter dores nas costas ali, que essas dores nas costas estão remetendo a você sentir que você está carregando toda a sua família, todas as situações, todas as responsabilidades de tudo o que acontece, não só com você, mas com os seus familiares nas suas costas. Às vezes você vai sentir dores de estômago, que quer dizer que você está se sentindo incapaz de muitas coisas, está sentindo que você não tem o poder de fazer a coisa mudar, a situação mudar. E aí você faz um EFT, você vai liberar essa energia do seu estômago e você vai começar a se sentir melhor. A sua autoestima pode se elevar com essa ferramenta. Ela é muito boa. A terceira ferramenta que eu quero apresentar é outra que eu também quero fazer um curso maravilhoso para complementar o conhecimento que eu já adquiri lendo 2 livros e seguindo pessoas que já são formadas. É o Access Consciousness. O Access Consciousness, ele tem várias ferramentas. Ele tem as barras de Access, ele tem o Fast Lift e tem o fundamento. O fundamento diz que a grande parte do fundamento é as perguntas que já são trazidas para nós, mas tem mais coisas, é claro, né? Ali no fundamento, provavelmente, se você fizer, vai ser mais profundo. Não é só as perguntas, vai ter as perguntas no fundamento também. Mas a ferramenta do Access que eu uso é as perguntas, gente. As perguntas do Access têm mudado, assim, os resultados da minha vida. Eu comecei a usar esse ano. Vendo os exemplos da Débora Bica, vendo os exemplos da Vivian Bragança, a qual eu assinei o canal dela, faço parte dos membros do canal da Vivian Bragança. E seguindo os exemplos que elas dão, eu fui aplicando essas ferramentas das perguntas na minha vida. E eu fui encontrando as respostas, encontrando o caminho. Por quê? O legal das perguntas do Access é que ela quebra aquela coisa rotineira do ego. Por exemplo, se você faz uma afirmação, afirmações são boas também. Depois eu vou falar, mais pra frente, vou falar das afirmações e vou te dizer como que você pode usá-las, tá? Mas, por exemplo, quando você faz afirmações, pelo menos para mim, eu já vi muita gente reprogramar a mente com as afirmações, mas para mim demorou para ter resultado. Hoje eu consigo usar as afirmações, mas por muito tempo eu não conseguia usar, porque eu ia usar as afirmações e, por exemplo, vamos dizer,
Vamos fazer assim. Eu sou maravilhosa, eu sou rica. Daí eu olhava, a minha vida não estava tendo o resultado que eu queria. Então eu já não estava me sentindo maravilhosa, eu estava com a autoestima baixa. Então eu não estava me sentindo maravilhosa. Rica, com todas essas dívidas, ou seja, quando eu fazia uma afirmação de que eu sou rica e eu sou maravilhosa, logo o ego me debatia dizendo rica com um monte de dívidas, rica com todos esses problemas, maravilhosa, do jeito que você está se sentindo incapaz, ou seja, trazia para minha memória tudo o que eu sentia contrário àquela afirmação que eu fiz. Então, por isso que a afirmação, por muito tempo, para mim, não deu certo. Só que eu poderia ter usado as próprias afirmações para fazer a reprogramação. Hoje eu sei disso, mas ninguém me ensinou, tá, gente? Eu fui aprendendo sozinha. Só que as perguntas do Axis, por outro lado, por exemplo, quando eu chego e pergunto, aconteceu uma situação, um problema, um desafio, eu tô com dívidas para pagar e eu não sei como que eu vou fazer. Aí eu pergunto assim, tá, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo aqui? Como eu posso mudar essa situação? O que se requer para que eu mude essa situação? Quando eu começo a fazer essas perguntas, o meu ego não tem uma resposta. Então, ele abre espaço para que a minha centelha divina procure as respostas. E aí as respostas vêm através de pessoas, de situação. E quando eu falo assim, quando eu preciso tomar decisões, mas eu não sei exatamente o que tomar. Por exemplo, eu recebi uma proposta de emprego. Aí, por causa da minha situação, aquela proposta de emprego parece ser bem viável. Mas será que é mesmo? Então eu vou perguntar, né? Como estará a minha vida daqui 5 ou 10 anos se eu aceitar essa proposta de emprego agora? Aí o meu corpo, a minha energia vai mostrar se aquilo é bom para mim ou não. Entende? Ou seja, além do meu ego não ter a resposta, ele vai abrir espaço para que a resposta venha. E através da resposta, eu consigo decidir se eu devo ou não aceitar aquela proposta. Porque às vezes eu olho e aquela proposta parece ser legal. Por que eu não faço a pergunta como que estará a minha vida daqui 1 ano, 2 anos? Porque daqui 1 ano, 2 anos, o meu ego consegue calcular. Então ele vai responder baseado na razão que ele ainda conseguiu, na lógica que ele ainda conseguiu alcançar. Então, ele consegue, dentro de 1 ano, 2 anos, construir o que vai ser a minha vida baseado na razão dele, de que se eu entrar no emprego X, aquele salário, eu vou conseguir tal resultado dentro de 1 ano, 2 anos. Só que quando eu peço daqui 5, 10 anos, foge da razão, ele não consegue calcular tão longe. Então aí ele solta. Quando ele solta, aí sim vem a resposta verdadeira. Entende? Porque quantas vezes você já não calculou que se você fizesse, vamos supor, eu vou fazer bombom e vender. Aí você faz bombom para vender, você sai na rua e não consegue vender nenhum. Mas nos seus cálculos, olha, se eu fizer tanto bombom, vender tanto bombom por dia, eu vou ter tanto dinheiro no final do mês ou no final da semana. Você racionalmente calculou tudo que você poderia conseguir vendendo aqueles bombons. Mas você não calculou os desafios e os infortúnios que você ia sofrer. Entende? Então, quando você sai dessa razão, por isso 5 anos, 10 anos, aí você consegue entender que aquilo pode sim ser bom ou não. Você vai ter a resposta real, entende? E aí, quando você tem essa resposta real, aí você olha e fala assim: ah, tá, eu tô olhando aqui, para mim parece que essa é a saída, mas na verdade não é. É uma armadilha que vai me prender e não vai deixar eu chegar no resultado que eu quero. Então, por isso que a pergunta é como vai estar a minha vida daqui 5, 10 anos, se eu estiver nesse relacionamento, se eu estiver nessa casa, se eu aceitar essa proposta de trabalho, se eu sair desse relacionamento, se eu entrar nesse caminho, como vai estar a minha vida daqui 5, 10 anos? Por quê? Porque daí você sai do racional, do campo lógico, e aí sim você consegue ter o verdadeiro cálculo para chegar no resultado que você deseja, ok? Então, assim, as perguntas de Axis, gente, está aí à disposição de todo mundo. Existem canais, como eu indico para vocês, a Débora Bica. Amo, ela transformou a minha vida de um jeito assim, girou, né? Saí, deu um giro de 180 graus. Também indico para vocês a Vivian Bragança, porque assim foi um grande salto a Vivian. Eu comecei a acompanhar o canal dela em abril. Nós estamos agora em agosto de 2024. Então, dali de abril para cá, assim, foram saltos que eu não sei nem contar como que foi. Fora que eu consegui soltar a ansiedade através das perguntas, eu consegui soltar a ansiedade, consegui soltar as expectativas e parar com aquele negócio de ficar angustiada esperando, sabe? Através das perguntas eu consegui soltar a coisa para deixar o universo realmente trazer. Porque eu tenho muito isso de ficar calculando em detalhes como tem que ser, como tem que chegar, como tem que acontecer. E daí, quando você faz as perguntas, aí você não tem resposta para isso. Você vai calcular o quê? Você vai criar a expectativa do quê? Entende? Você entende que vai dar certo, mas como que vai dar certo, da onde que vai vir, você não faz ideia. Mas as coisas vão se alinhando, se organizando, entende? É bem legal. A próxima que eu quero apresentar é as afirmações. Sim, gente, as afirmações.
Quando eu aprendi sobre as afirmações, eu comecei a fazer e parecia aquela história de pensamentos positivos que não funcionam. Eu já tenho aqui um vídeo que eu falo sobre os pensamentos positivos. Aconselho que, se você não assistiu, assista, porque vai te ajudar muito a entender que o pensamento positivo não é do jeito que as pessoas passam, acho que é só fazer afirmação e pronto. Só que às vezes você faz a afirmação e passa o resto do dia reclamando, então não resolve. Mas como que eu posso usar as afirmações para me reprogramar? É aqui que eu quero entrar. O que que acontece? E como eu já citei o exemplo, às vezes você faz a afirmação, eu sou rica. Só que aí o seu sentimento é de assim, ah, tá, sou rica. O seu ego começa a rir de você, porque, nossa, você tem contas para pagar, ô ricona, sua conta tá zero. Começa, é como se o seu ego começasse a zoar de você, tá? E isso pode vir através das pessoas também, né? Imagina que às vezes você tá ali fazendo afirmações ou cantando uma música super positiva e chega seus colegas perto de você, começa a apontar de dedo e falar: ah, lá tá lá a endividada que tá lá, que não sabe nem como vai pagar a conta, sem marido, sem saber o que fazer no dia de amanhã e tá lá dizendo que é rica, maravilhosa, coitada. Só que essas pessoas olham para você e dizem isso, não é delas, tá, gente? É do seu próprio ser, o seu próprio ego. Porque, tipo assim, você tá tentando ignorar seu ego, ele começa a refletir nas pessoas para te devolver, tá bom? Ele faz essas armadilhas. O ego é só. E, assim, ele faz de tudo para te manter na zona de conhecimento. Tudo que ele puder fazer para te puxar para a zona de conhecimento dele, ele vai fazer. Tá bom? Porque ele sabe que ali você sobreviveu. Ele não é ruim, gente. Ele quer te manter vivo. Então, muitas vezes, ele te sabota, tá bom? Então, você pode usar as afirmações. Faça afirmação. E começa a observar o que, que você sente quando você faz a afirmação. Por exemplo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Aí, de repente, você sente assim, ah, não é bem isso, eu não acredito nisso. Então, você vai trabalhar em cima desse contraste, entende? É assim que você vai reprogramar. Opa, peraí, eu fiz essa afirmação aqui, mas eu senti uma resistência enorme aqui dentro de mim sobre essa afirmação. Sobre eu ser rica, sobre eu ser linda, sobre eu ser inteligente. Eu senti, nossa, sobre eu ter sucesso, nossa, eu senti muita resistência. Então, eu vou trabalhar em cima dessa resistência. É assim que eu uso as afirmações para reprogramar. Porque através das afirmações, você pode investigar as crenças que estão ocultas. As afirmações vão fazer com que todas essas crenças pulem para fora. É incrível, gente. Então, dá para usar as afirmações para você fazer a reprogramação. E você pode usar as afirmações junto com as perguntas e com o Ho Oponopono e o EFT, essas ferramentas que eu já apresentei, para então você chegar no resultado. Essas 4 ferramentas que eu apresentei primeiro, você pode conciliar uma com a outra, tá bom? Então, através das afirmações, você investiga as crenças. Com o Ho Oponopono e o EFT, você vai limpando elas. E com o Axis, você faz perguntas para que você abra o seu campo. Olha que fantástico essa ligação dessas 4 ferramentas. Em seguida, nós temos uma ferramenta que essa é essencial você fazer. Não importa o resultado que você tem ou que você queira alcançar, você precisa fazer isso. Meditação. Gente, meditação não é do jeito que as pessoas falam, tá? Sim, existe aquela de você ficar lá meditando no estado zen. Você pode colocar uma frequência para te ajudar, desde que isso não vá dispersar você. Você precisa ter um objetivo de limpar a sua mente. Só que a meditação ela pode ser feita de várias formas. Eu conheço pessoas que fazem a meditação através do ouvindo rock. Juro para vocês que eu já vi gente fazer isso. Que a pessoa vai para um, assim, tipo, ela consegue limpar a mente dela ouvindo rock. Não funciona comigo, tá, gente? Eu sou mais o som da natureza, ou às vezes sentar lá fora e ficar ouvindo os pássaros, dá mais certo para mim, tá? O silêncio absoluto para mim dá mais certo. Mas cada um é cada um. Então, você precisa descobrir o jeito que dá certo para você. Uma coisa que é legal da meditação é você focar na sua respiração, tá? Tem gente que fala assim, mas esse é o único jeito. Não, gente, não existe um único jeito. Existe o jeito que dá certo para você. O que você precisa entender é que você não pode dispersar a sua mente do objetivo de silenciar os pensamentos. Como assim silenciar? Não existe esse silenciar, eu não tenho pensamento nenhum. Mas é você se desvincular dos pensamentos. Meditação é isso. Eu observo os pensamentos, eu não me identifico com eles. Quando eu aprendo que eu sou o observador dos meus pensamentos, isso é silenciar. Eu tô vendo que o pensamento tá ali. Uma técnica que a minha irmã aprendeu e ela falou para mim que eu achei super legal é assim, quando ela percebe o pensamento, ela olhar para o pensamento e dizer, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Isso você pode usar quando você está meditando. Isso é incrível, isso faz com que o pensamento entenda que você o viu, o observou, só que você não se familiariza com ele, você não puxa ele para você. Por quê? Um pensamento puxa outro pensamento. Então, quando você diz, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, você está mandando ele embora. Então, automaticamente ele não vai trazer outros com ele, tá?
É uma forma legal de você praticar meditação. Então, existem várias formas de você meditar. Você pode meditar com música, você pode meditar com silêncio absoluto. A gente que é mãe, que é pai, sabe que é complicado ter o silêncio absoluto com crianças em casa. Então, às vezes, é melhor você pegar por um fone de ouvido, ouvir som da natureza, ouvir frequências que elevem a sua energia, do que necessariamente você tentar o silêncio absoluto. A não ser que você faça uma prática que é super legal, acordar de madrugada, né? Aí você acorda de madrugada e pratica meditação. Aí vai funcionar, porque daí é o momento de absoluto silêncio. E é muito gostoso o silêncio da madrugada, tá, gente? Continuando, a nossa próxima ferramenta é a oração. Sim, gente, a oração é uma ferramenta poderosa de mudança, de transformação, né? Realmente é uma ferramenta que faz milagres. Como diz o professor Hélio Couto, você precisa pedir ajuda. Você precisa saber que muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Então, pedir ajuda, não tem nada de errado você pedir ajuda, tá? Você só tem que saber pedir. Então, assim, você às vezes precisa reaprender a orar, né? Porque nos ensinaram de um jeito e hoje você consegue entender que a oração é de outro. Eu não vejo que há problema em você fazer um pedido quando você está orando, por exemplo, você precisa de mais cliente, você precisa de mais dinheiro para fazer as coisas acontecerem na sua casa. Faz um cálculo de quanto você precisa e expõe isso para a sua espiritualidade. Mas é que nem diz na Bíblia, é você e Deus, né? Não é para os outros, é você e Deus. Então você vai orar em secreto, com o Pai em secreto, ou seja, o Pai está dentro de você, o Espírito está dentro de você. Então você vai apresentar para ele e dizer, Pai, eu não sei de onde vai vir os clientes, eu não sei como que eu vou conseguir esse dinheiro, mas o Senhor sabe. Então me coloca em alinhamento com isso. Eu te peço agora, se você gosta de fazer aquela oração que nem você aprendeu na igreja, em nome de Jesus, faça. Se não precisa, sabe? Tem que ser aquilo que você acredita e confia. Então, por exemplo, eu vou lá e peço, Pai, coloquem em alinhamento com os clientes pagantes que vão honrar o meu trabalho. Pai, que eu consiga esse dinheiro até tal dia. Pode colocar o dia, porque eu preciso honrar os meus compromissos. Eu confio que o Senhor vai fazer o melhor e eu vou continuar fazendo a minha parte. Entrego a ti. Amém. E solta. Mas confia que você, quando você entregou, imagina, meus filhos quando chegam em mim, quando eles querem alguma coisa, eles não chegam em mim assim, mãe, obrigado pela água. Eles chegam em mim, mãe, eu quero tomar água. Mãe, eu posso tomar água? Eles me pedem. Eles querem comer alguma coisa. Mãe, eu quero comer tal coisa. Posso comer tal coisa? Eles não chegam em mim assim, mãe, obrigado por tal coisa. O pessoal fala assim, não, é só agradecer. Tá, mas como que o pai vai entender que eu agradeci? Claro, ele é um ser infinito. Sim, mas ele gosta, lembra? No fato dele escolher para mim, de certa forma, ele não está interferindo no meu livre-arbítrio. Entende? Se eu estou aprendendo a ter meu livre-arbítrio, que é a escolha, então, quando eu só agradeço, eu não estou escolhendo. Agora, quando eu estou dizendo eu preciso, eu quero, é isso, aí eu estou escolhendo. Essa é a minha visão, tá, gente? Eu sei que tem gente que não concorda, mas eu tô falando que, na minha visão, para mim, isso tá dando certo. Então, eu apresento para o pai e o pai vai abrindo as portas, vai trazendo as soluções, vai me mostrando o caminho. Então, assim, não é questão. O problema não é pedir ou não pedir, até porque quando a gente estuda, a gente entende que o todo conversa com a gente através de imagens e não de palavras. Então, a palavra ela é importante para mim. Para mim, dá certo pedir. Aí eu mostro, eu levo para o todo a confiança de que aquilo já é meu. Então, quando eu pedir, eu sei que ele já preparou e ele já está trazendo. É essa confiança que faz com que aconteça. E não necessariamente eu pedir ou não pedir. Não é o jeito que eu peço, mas é a energia que eu emano quando eu estou pedindo. Por exemplo, quando eu estou pedindo, eu tenho a certeza de que o todo está entrando em ação. Então, essa energia de confiança faz com que o que eu desejo chegue até mim. E tem chegado muita coisa, e eu não tinha percebido, né, gente? Por conta desse negócio aí, eu não tinha percebido. Então, assim, se para você faz sentido pedir, peça. Mas peça na certeza de que é igual aquele versículo. O versículo fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando você faz a oração pedindo, você já está confiando de que ele já está entrando em ação com aquilo que você pediu. O pessoal gosta de citar o exemplo do restaurante. Eu não chego no restaurante e falo pro garçom, obrigado pelo macarrão. Ele vai olhar para mim e falar, eu doida, não dei nada para ela? O que que eu faço? Eu quero tal prato assim, 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 assado. Ele vai lá falar pro chefe de cozinha, o chefe de cozinha vai preparar, e então esse garçom vai trazer. Quando ele traz, aí sim eu agradeço. Tá vendo que eu tenho que pedir? Então, assim, para mim faz sentido eu pedir. Para mim é mais claro se eu pedir. Só que daí, quando eu peço, eu não fico olhando, eu não vou lá na cozinha conferir se o chefe tá fazendo. Eu confio que ele tá fazendo. Aí eu vou aqui, ouvir minha musiquinha, dar uma olhadinha no Instagram, conversar com os meus amigos se eu estiver no restaurante, né? Eu vou fazer outras coisas até que esse prato chegue. E aí, quando chega, eu agradeço. Então, é assim que
é o pedir a Deus, né? Para mim é dessa forma. E funciona, gente, funciona. Às vezes eu já agradeço, muito obrigada. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que ele já está preparando e já está vindo. O próximo é o reiki. Gente, o reiki é uma energia enviada. Todos nós temos o poder de cura, tá? De autocura e também de ajudar os outros a se curarem. Você faz uma formação de reiki, você pode estar auxiliando as outras pessoas com o envio de reiki, um envio de energia. Só que para enviar energia, você tem que cuidar da sua própria energia. Você não vai aplicar reiki nas pessoas se a sua energia estiver toda bagunçada. Eu mesmo, se eu não estou bem, eu nem mexo com isso. E olha que eu sou reikiana formada. Só que você pode fazer o nível 1, que é para auto-aplicação, que já vai te auxiliar muito, porque a energia de reiki, ela equilibra os chakras, ela equilibra a energia yin yang. Você pode aplicar esse reiki em cima exatamente da dor que você está sentindo. Primeiro você passa pelos 7 chakras e depois você vai em cima dessa dor, dessa ferida, né, diretamente, e você vai ter resultados. Ó, teve o caso de uma pessoa que eu auxiliei, essa pessoa estava passando por grandes problemas e a cura e a recuperação dessa pessoa foi assim, fantástico. Essa pessoa falou que ela chegava a sentir energia como se eu estivesse mexendo nela, né? E aí ela pergunta pra mim: você fez alguma coisa? Não, só. Eu nem encostei em você. Aí, nossa, mas eu tinha a sensação assim que tava mexendo e dava a sensação que tava mexendo até dentro. Eu falei: não, é porque o reiki ele faz esse alinhamento. Mas eu não encostei a mão em você. Eu fiz com a distânciazinha ali de 20 centímetros cada chakra, mas eu fui aplicando em todo o seu corpo, sim. Depois eu fiz a limpeza áurica e eu continuei enviando a distância para essa pessoa no período de recuperação dela, e essa pessoa recuperou assim. Nossa, até o médico ficou espantado, foi muito legal. Então, o reiki é uma ferramenta poderosa. Estuda sobre o reiki. Eu estou me preparando para dar curso de reiki. Tem outros reikianos que também dão curso. Gente, procura. Nem que seja para fazer auto-aplicação, mas procura, porque é uma ferramenta incrível, sabe? Que ajuda a gente a sair de grandes coisas, né? É maravilhoso. E também o reiki, a energia do reiki você pode usar para expansão de consciência, para reprogramação, para curar, para limpar crenças antigas e para curar dores que você traz desde a infância, para curar a raiz ancestral. O reiki é uma ferramenta maravilhosa. Temos a mesa radiônica, eu tenho uma amiga que é formada em radiestesia, e quando eu passei pela dengue, ela me ajudou a alinhar os meus chakras, alinhar toda a minha energia com a mesa radiônica, e eu só tenho a agradecer, porque é uma ferramenta maravilhosa, e eu sentia quando ela mexia lá, e assim, eu tenho certeza que foi uma das grandes ajudas naquele momento ali que eu passei pela dengue. Então, mesa radiônica é algo incrível. Se você conhece alguém, uma pessoa séria, que realmente você sabe que ela cuida da energia dela e ela vai cuidar da sua, faça, vai te ajudar, muitas coisas vai te ajudar a expandir, tá bom? Apometria. Apometria é uma energia que eu estou descobrindo agora, que ela pode ajudar você a limpar traumas. Então, existem pessoas, em São Paulo existem equipes que fazem apometria gratuita. Então, você procura essas pessoas, existem pessoas sérias, institutos sérios que fazem um trabalho gratuito para ajudar as pessoas a se livrarem de traumas, de dores, tá? É uma ferramenta de consciência também, porque quando você limpa esses traumas, essas dores, você tem a possibilidade de fazer uma nova história. Você não precisa repetir padrões, você não precisa carregar coisas da sua família ou coisas que você traz até de outra vida. Você não precisa, simplesmente a apometria ajuda você a desvincular isso. Aí tem os livros, gente, os livros, ô Senhor. Só que assim, não é pegar e ler um livro, é pegar e estudar, sabe? Por mais que o livro seja, por exemplo, O Segredo. Eu tenho o livro O Segredo, eu tenho o livro O Poder, que é a continuação do Segredo, e eu tenho o livro Maior Segredo, que é o livro que é a continuação dos outros dois. O Poder, ele explica como que o segredo funciona, e O Maior Segredo fala da expansão de consciência. É um livro, para mim, O Maior Segredo é um livro bem espiritual. Esses livros, ele te traz uma expansão de consciência, ele te traz a mudança da sua vida, né? Ele te traz todo o entendimento de como que você faz para você ir modificando a sua energia dentro para acontecer fora. Tem também o Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, tem o Despertar da Consciência do Neville, né? Que é uma coletânea de 7 livros dele que são sensacionais para você ter conhecimento. Eu gosto do jeito que o Neville põe a expansão de consciência, porque ele traz baseado na Bíblia, né? Ele traz uma visão da Bíblia bem diferente, uma tradução bem diferente, assim, com bases bíblicas para você conseguir transformar a sua própria vida. Então, são livros que eu gosto. Eu não pego um livro, gente, desse de autocura, que o pessoal fala, né? De autoajuda. Eu não pego um livro desse, porque esses livros são de expansão de consciência para mim. Eu não pego um livro desse e leio em um dia, dois, assim, sabe? Não leio correndo. Eu leio. Aí, cada vez que eu leio, eu percebo que a minha consciência se expande. Então, eu vou estudar esse livro.
Algumas coisas que eles falam, eu vou para a internet e pesquiso. E aí eu vejo que tem outras pessoas falando daquilo. Os livros do Joe Dispenza, do Joe Dispenza. Você é o placebo, como se tornar sobrenatural, e agora o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Tem um outro livro dele que eu vou comprar, que é maravilhoso também. Deixa eu ver qual é o outro livro que eu tô estudando. Eu tô com um livro aqui da Meire que eu ainda não li, que é O Fim do Karma, que eu vou ler. Eu tô lendo o livro dela, o GPS Espiritual, eu tô lendo ele ao mesmo tempo que eu tô lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Aí você pode falar assim, nossa, mas você ainda tá lendo? Sim, porque eu não estou lendo correndo, eu não estou disputando com ninguém, eu estou estudando cada livro. Então eu leio, eu assisto o vídeo deles, eu vou lá, eu releio o livro, às vezes eu releio o capítulo, por quê? Porque traz muita expansão de consciência. Eu li o livro do Dan Hiro, Sendo Você, Mudando o Mundo, e esse livro, assim, nossa senhor, foi de grande ajuda, de grande transformação. Do Gary Douglas, que é aquele livro Dinheiro Não é Problema, Você É. O livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, Cure Seu Corpo. Recentemente eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu tô com. Nossa, eu tenho muitos livros ali, se eu fosse falar, né, gente? Então, assim, mais pra frente eu quero fazer áudios contando as minhas experiências com os livros, tanto o que eu aprendi, como o que eu materializei de resultado na minha vida, como cura, transformação, essas coisas, tá bom? Mas isso aí já é tema para outro áudio, não para esse, tá bom? Aqui eu só tô falando que você pode sim mudar toda a sua vida se você começar a estudar esses livros, tá? Esses livros eles trazem a experiência do próprio autor, além das ferramentas que eles usaram para a expansão de consciência. Louise Hay, ela transformou toda a vida dela com as afirmações. Ela criou muitas afirmações maravilhosas que a gente usa até os dias de hoje. E ela traz exemplos incríveis de transformação na vida, gente. É assim, é um tesouro esse livro dela, tá? A experiência dela e outros. Leia os autores. O Joe ele traz a experiência de cura dele, né? Ele quebrou a vértebra em 3 lugares diferentes. Não era para ele estar vegetando, não era para ele estar andando. Ele sofreu um acidente, ele estava de bicicleta, foi atropelado por um caminhão, lançado longe, quebrou 3 vértebras. Não era para ele estar andando, era para ele estar vegetando. E ele se curou sem passar por nenhuma cirurgia. Ele precisava passar, mas ele decidiu não passar pela cirurgia, porque ele já estava estudando sobre esse poder infinito, sobre esse criador de tudo. E ele falou: se realmente existe essa força, esse poder, então eu vou sair do hospital andando. Quando disseram para ele que ele não sairia. E ele saiu, gente, em 3 meses, ele saiu andando, tá bom? Então, assim, são testemunhos que enriquecem muito a nossa experiência, que vale muito a pena você investir 30, 40, 50 reais num livro desse, para você transformar a sua vida entendendo como que essas pessoas aplicaram ferramentas de conhecimento para expandir a sua própria vida. E através desse conhecimento você consegue fazer a transformação na sua, tá bom? Além dos livros, nós temos as palestras. Quantas palestras, quantos áudios como esse que eu estou fazendo, quantos vídeos, quantas lives de pessoas que estão aí passando para você conhecimento, até conhecimento de outras dimensões, porque tem pessoas que estão acessando conhecimentos novos. Aí traz curso, traz palestras, e você está fazendo o quê? Você está assistindo, está tendo paciência, está pegando um caderno e anotando tudo? Né? Porque eu sempre fiz isso. Eu ia assistir palestra, gente, assistia e reassistia várias vezes, com papel e caneta na mão. Se vocês verem o tanto de caderno que eu tenho anotado, fora os que eu já perdi, né? Mas eu tenho muita coisa anotada ali, tem muita coisa assim que eu fui estudando e eu fui aplicando na minha vida, que é muito importante a aplicação. Então, por exemplo, o Ho Oponopono, quando eu aprendi, eu fui aplicando. FT, fui aplicando. O Axis, as perguntas, né? Porque a barra tem que ser alguém que está formado para poder correr as barras em mim. As perguntas do Axis eu fui fazendo diariamente, tanto que quando eu comecei usando as perguntas que tem no livro do Dan Heer, no Gary Douglas, as perguntas da Débora Bica, as perguntas da Vivian Bragança, só que hoje eu já consigo formular as minhas próprias perguntas, através do quê? Da aplicação. Eu fui aplicando na minha vida, aos poucos eu mesmo fui formulando perguntas que tinham a ver com o meu momento, com a minha experiência, tá bom? Vídeos, né, no geral, a gente vê os vídeos aí dos canais. Temos o YouTube, temos o TikTok, temos o Instagram, que às vezes tem os videozinhos mais rápido, temos as lives, tem tantas pessoas, gente, que estão aí compartilhando de coração, de alma, as experiências boas delas, como que elas tiveram tal resultado, como que elas se curaram de determinada doença. E você às vezes fica aí, eu não tenho tempo. Tira um tempinho para assistir, vai compensar, vai valer a pena. Tem o Ho Oponopono russo, no canal da Meiri Yamaguchi, ela colocou lá, gente, eu fiz o Ho Oponopono russo e para mim, assim, falei, Jesus, esse negócio é mais poderoso do que parece. Parece brincadeira de criança. Você começa a ouvir, lógico, traz, assim, umas catarses bem...
porque é para quebrar karmas mesmo, sabe? É para desconstruir karmas mesmo. Eu usei a ferramenta de Reiki, tá? Eu usei o Reiki para quebrar karmas, contratos que às vezes eu trazia de outras vidas. Eu usei o Reiki e foi poderoso, viu? Foi transformador. Todas as pessoas que, de certa forma, pediram oração para mim e tal, que eu avisei, olha, vou fazer quebras de karmas. E eu fiz ali em março, no mês de março, terminei na Páscoa. E essas pessoas me relataram coisas, assim, como que a vida delas de lá para cá veio mudando. Por quê? Porque quando você faz um trabalho como esse de quebra de karma, é mexido, gente, não tem jeito. Vai ser mexido, vai ser mudado, vai ser transformado. E o Ho Oponopono russo, ele faz isso também. Eu achei super incrível. Eu fiz os 21 dias, né, que nem ela fala. Por ser muito forte a oração, eu fiz só os 21 dias. Que nem o do Arcanjo Miguel, que é maravilhosa também, que já vou falar dela. Do Arcanjo Miguel eu já fiz 3 meses, mas o Ho Oponopono russo eu fiz 21 dias, aí daqui 3 meses eu pretendo fazer mais uma vez. Porque quando é essas orações muito fortes, eu não gosto de fazer logo em seguida, porque, né, às vezes você não aguenta também, né? Lembra que a gente tá num corpo físico que ele é um pouco limitado a isso. Eu tenho que permitir que as minhas energias mude, que ele se expanda, daí sim eu estou pronta a passar um novo processo, como o que eu passei esses 21 dias com o Ho Oponopono russo. Mas ele é incrível, ele vai trabalhar em cima de karmas que você tem, de contratos que você tem, ele vai romper, praticamente um divórcio energético, tá bom? É muito bom, eu adorei. O 21 dias de oração de Arcanjo Miguel. Traz sonhos. Ai, nossa, tô tendo sonhos esquisitos, não sei o que. Gente, tem a ver com o que você tá limpando. Você não pode ter medo. Tem gente que fica com medo. Não fique com medo de tirar todas as linhacas da sua vida. Você quer continuar com os mesmos resultados? Eu já fiz uma vez, eu fiz a oração do Arcanjo Miguel. Eu lembro que era uma época que, acho que foi em 2017, 2018. Não, 2018 eu estava grávida da Ana. 2017 acho que eu fiz uma vez, e em 2019 eu fiz de novo. Eu fiz 3 meses sem parar, todo dia. Tinha sonhos estranhos? Tinha sonhos estranhos. Aconteciam coisas. Mas ia limpando toda a sujeira, gente. É sensacional a oração do Arcanjo Miguel. A oração de Saint Germain também, 21 dias de oração de Saint Germain. A oração de Saint Germain a energia do raio violeta. O raio violeta, gente, é uma energia de transmutação, tá? Ele transmuta a sua energia, então ele é muito bom. Então imagina que você fez aí o Ho Oponopono russo, ou você fez aí a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Quando você conclui, é legal você dar um intervalo aí de uma semana, e aí você pode começar o 21 dias de oração de Saint Germain. Por quê? Porque é a transmutação, ele vai continuar o trabalho, entende? É muito legal. Tarô também é uma ferramenta super bacana. O tarô, gente, é assim. Aí é só um minutinho que tá passando a propaganda. Então, como eu estava falando do tarô, o tarô é assim, gente. As pessoas acham, muitas pessoas procuram, por exemplo, eu sou taróloga. Eu construí o meu canal, eu tenho que retomá-lo, mas eu até desanimei um pouquinho, porque as pessoas chegam e elas querem que você dá uma solução, uma resposta pronta. Tipo assim, ah, você vai fazer tal coisa, pronto. Tipo, você vai abrir a loja. Não é assim que funciona o tarô. O tarô ele vai abrir as suas energias, mostrar o que está no seu campo e mostrar as possibilidades. A escolha tem que ser sua. É você que vai escolher ficar com o fulano ou com o ciclano. É você que vai escolher trabalhar naquela loja ou abrir um próprio empreendimento. É você que vai escolher fazer essa sociedade ou não. Então, assim, vai mostrar as possibilidades, vai mostrar tanto as possibilidades positivas quanto negativas. Quanto mais limpa a sua energia tiver, mais possibilidades positivas vai aparecer para você. Então, pode acontecer de aparecer 2, 3 possibilidades positivas quando você limpa o seu campo. E aí você vai olhar aquilo e perceber qual te expande mais, qual que é melhor para você. O tarô, ele traz as possibilidades. Ele mostra, ele não vai chegar em você e falar, nossa, vai vir o fulano, você vai casar com o fulano. Não, olha, se você está aberto a um novo relacionamento, tem 2, 3 possibilidades para você. Olha que esse vai ser assim, esse vai ser assado e aquele vai ser assado. Qual que você acha que vai ser melhor para você? É assim que a espiritualidade trabalha através do tarô. Mostra também, por exemplo, que nem uma vez eu fiz uma leitura para uma pessoa que mostrava que ela tinha que perdoar alguém. Ela olhou para mim e disse: Ah, aquela pessoa não merece perdão. Mostrou que ela precisava perdoar, não pela pessoa, mas para liberar aquela energia do campo dela, porque aquilo estava travando o campo dela. Ela olhou para mim e disse que não ia praticar o Ponopono, porque ela não ia falar que a pessoa era abençoada, que ela não ia dizer que perdoava a pessoa, ou seja, ela não estava disposta a liberar aquela pessoa do campo dela. Quando ela não está disposta a liberar aquela energia, naturalmente aquela energia vai ficar presa a ela, não é? Vai continuar acontecendo o que ela está dizendo que está acontecendo, que não está dando certo. E aí, o que que acontece? O tarô mostrou, mas a decisão de
liberar aquela energia ou não foi dela, não do tarô. Não é o tarô que falou assim, olha, você tem que liberar. Você precisa liberar. Agora, se você quer ou não, aí já é uma escolha sua. Só que as pessoas não entendem assim, por isso que eu parei de fazer leituras particular, porque as pessoas querem que eu aponte de dedo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma leitura para uma pessoa que mostrava que ela tinha que tomar atitude de reconhecer que ela tomou uma atitude injusta com o ex dela. Quando eu falei para ela, ela falou assim: eu tô esperando ele vir me pedir perdão. Eu falei assim: mas não foi isso que o tarot mostrou. Mostrou que você tinha que ir pedir perdão porque você cometeu uma injustiça com a pessoa. E a pessoa olha para mim e fala assim: quando que ele vai vir me pedir perdão? Eu falei: ele não vai vir. Você não reconhece que quem tem que pedir perdão é você? E aí a pessoa continua insistindo no erro. E aí eu sei que ela não conseguiu, ela queria que o ex voltasse para casa, ela não conseguiu porque ela cometeu uma injustiça e ela não reconheceu que ela cometeu injustiça. Ela continua insistindo que era outra pessoa que tinha que pedir perdão para ela por ter ido embora. Ou eu falei assim, é cada coisa, né? Tipo, a espiritualidade tá mostrando uma coisa e ela tá se colocando de vítima, sendo que a espiritualidade tá mostrando que ela não é vítima e nada. Então, ainda bem que o outro foi embora, né? Sorte dele, se livrou de uma. E aí, a outra ferramenta que nós temos é as terapias integrativas holísticas. Gente, diversos profissionais, eu já atendi várias pessoas gratuitamente, tá? Então, diversas pessoas sim tiram um momentinho, fazem atendimento gratuito ou fazem um precinho mais acessível para que você consiga ter esse auxílio. Isso é muito bom, você ter um auxílio, porque sozinho a gente consegue, mas é que nem eu falei, leva mais tempo, né? São muitas camadas para destruir. Se a gente tiver ajuda, é melhor, tá? Se a gente tiver ajuda dessas terapias integrativas holísticas, com certeza vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido o processo, tá bom? E o último, mas não menos importante, reprogramação mental. Gente, a reprogramação mental você pode comprar ela pronta, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar. Mas tem como você fazer a reprogramação mental sozinha. Eu já fiz usando o Ho Oponopono. Deixa eu ver que jeito que eu fiz. Com afirmações também eu já fiz. O que você faz? Você pega, por exemplo, você cria um grupo no seu WhatsApp só seu. É você e Deus ali, né? Mais ninguém. E aí você grava um áudio de Ho Oponopono ou um áudio de afirmações e você escuta esse áudio pelo menos. Você começa a ouvir ele 21 dias. Por que 21 dias? É 21 dias para você aprender uma programação nova. Por isso que é 21 dias. A gente aprende por repetição ou por grandes traumas. Você não quer casar um grande trauma em você para você modificar a sua vida. Na verdade, você já quer limpar os traumas antigos. Então, como por impacto não vai ser o jeito que você vai reprogramar a sua mente, então você vai fazer com repetição. Então, você começa 21 dias para você aprender um programa novo. Depois desses 21 dias, você vai permanecer mais 90 dias com essa reprogramação. Nesses 90 dias, você vai criar uma crença nova, um hábito novo, tá vendo? E aí são mais 6 meses a um ano para isso se tornar um hábito definitivo e irreversível. Óbvio que nem diz o Augusto Cury, que ainda nós temos gatilhos que eles chamam de serial killer, que são gatilhos mentais que pode sim fazer você ter uma recaída. A gente vê histórias de pessoas que depois de 4, 5 anos tem uma recaída, às vezes, de um vício, de alguma coisa. Por quê? Porque tem algum gatilho ali. Só que com todas essas ferramentas, quando qualquer gatilho quiser te trazer os hábitos antigos, você consegue trabalhar e não permitir que isso aconteça. Então, gente, como eu já disse num áudio anterior, você precisa ter paciência porque o processo é longo. Mas se você começar agora, daqui a um ano você já vai ter grandes transformações. Segundo Bruce Lipton em Biologia da Crença, tanto o livro quanto a palestra, ele fala que dentro de um ano a gente tem um corpo completamente novo, ou seja, se você fizer usar essas ferramentas para reprogramar a sua mente, dentro de um ano você já vai ter uma grande transformação. Dentro de um ano você já não vai ser quem você é hoje, você já vai estar completamente transformado. Só que é lógico, você vai continuar, por quê? Porque você vai estar destruindo camadas por camadas. Lembra que você não foi do dia para a noite que você chegou no resultado que você teve, só que dentro de um ano você já consegue uma grande transformação. Imagina dentro de 5 anos, de 10 anos, como que você não vai estar? Então, continue trabalhando no seu processo, tá bom? Esse áudio acabou ficando longo demais, mas eu passei para vocês todas as ferramentas que eu tenho aplicado na minha vida, tá? E eu quis também explicar um pouco como eles funcionam, porque só passar a ferramenta, para mim, não funcionou. Eu tive que saber como que cada um funciona, para então eles funcionarem para mim. Tá bom? Espero ter ajudado. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante esse conteúdo e passe para mais pessoas. Compartilha com quem você acha que precisa conhecer essas ferramentas também. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo e aguarde os próximos áudios. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!